abençoar, e que nesse dia aqueles que não os têm mais, que possam sentir o conforto, o consolo do Senhor, e que a saudade boa, né, permaneça aí sobre as nossas vidas e os nossos corações. Amém? Nessa manhã eu quero falar sobre a luta pela fé, e eu quero pregar hoje numa carta bem pequenininha, que é a carta de Judas. Judas está lá no final do Novo Testamento, é o penúltimo livro do Novo Testamento, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Fácil de achar. Judas, nós vamos ler a carta toda, tá bom? Amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Embora vocês tenham conhecimento de tudo, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer comparação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, e estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente.
e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-lo de cair e apresentá-lo diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos a Deus que essa palavra possa trazer luz, ó Deus, à nossa mente, aos nossos corações, fortalecimento, ó Deus, da nossa fé, e o desejo, ó Deus, sincero, entendimento da necessidade, ó Deus, de buscarmos ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa pequena carta, ela foi escrita por Judas. Judas, ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele e Tiago eram, na verdade, irmãos de Jesus. Tiago, autor da Epístola, e que foi o bispo de Jerusalém. Tiago foi o primeiro bispo, o primeiro responsável pela igreja lá em Jerusalém, e Judas, seu irmão e irmão de Jesus também, que não foi apóstolo, mas que tanto Judas quanto Tiago provavelmente se converteram depois da morte de Jesus. João, no capítulo 7, versículo 5, ele diz assim de uma maneira bastante dura, que nem os irmãos criam em Jesus. E Mateus 13, 55, vai dizer que vai citar o nome de Maria, a mãe de Jesus, e dos irmãos do Senhor. E lá vai aparecer o nome de Tiago e de Judas também, só para que vocês possam terem esse conhecimento. Apesar de Tiago e Judas serem irmãos de Jesus, nenhum dos dois colocou isso nos seus escritos. Nenhum dos dois quis usar do título, para ganhar algum prestígio diante da comunidade, mas eles, tanto um quanto o outro, eles se apresentavam como servos do Senhor Jesus, apesar de terem a sua experiência com o Senhor depois da ressurreição dele. Então, depois dessa apresentação, Judas vai se dirigir aos cristãos, para quem ele está escrevendo, visando alertá-los sobre falsos cristãos. Ele diz que eram pessoas que tinham apenas o nome de cristãos, mas dizendo que os verdadeiros cristãos são chamados e amados por Deus, guardados por Jesus, que deseja sobre estes, os verdadeiros cristãos, que a misericórdia, a paz e o amor
sejam multiplicados. Em seguida, o autor da carta que nós lemos, ele vai falar sobre os seus propósitos ao escrever essa carta, dizendo que, inicialmente, ele desejava muito diligentemente, com muito empenho, falar sobre a salvação que era compartilhada pelos cristãos. Mas ele percebeu, que havia algo mais importante para ser tratado naquele momento. Ele não entra em detalhes sobre o que ele queria falar da salvação, mas talvez ele possa estar pensando, em falar sobre a libertação do pecado, a obra de Jesus, salvadora de Jesus, a nova vida que nós recebemos em Deus com Cristo. Mas ele percebe algo mais importante para aquele momento, que era falar sobre a necessidade de insistir em lutar com todas as forças pela fé. E é interessante essa expressão que ele usa aqui para falar de insistir, porque é um termo que é usado para falar sobre os atletas. Um atleta, ele não precisa se esforçar só no dia da competição. O atleta, ele não vai só chegar lá para competir sem se preparar anteriormente. Ele vai ter que, durante a semana, se alimentar bem, dormir bem, vai ter que praticar muito a atividade, os fundamentos do esporte que ele pratica. Ele vai precisar de preparação física, de acompanhamento nutricional, ou seja, tem todo o empenho para que o atleta, no dia da competição, no dia do jogo, se for um esporte coletivo, um esporte individual, independente do esporte que for, para que no dia lá da competição ele possa ter chances de ter o melhor rendimento que ele puder ter. E Judas está dizendo que nós, como cristãos, devemos nos esforçar, lutar insistentemente, todos os dias, para que a nossa fé não seja destruída, para que nós não sejamos enganados pelo poder do maligno, para que pessoas mal intencionadas, pessoas usadas até mesmo pelo próprio inimigo, se infiltrem no nosso meio e venham destruir a fé que nós professamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Judas está falando sobre isso porque havia pessoas infiltradas no meio deles. Havia falsos cristãos que estavam agindo com falsidade ali no meio da comunidade. Judas vai chamar essas pessoas de ímpias, pessoas que haviam transformado a graça maravilhosa de Deus, revelada em Jesus Cristo, em libertinagem, e ainda negavam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Essas pessoas, eles eram adeptos de uma seita chamada gnosticismo. O gnosticismo pregava o conhecimento, a sabedoria, que só pode vir de Deus. Eles pregavam que essa sabedoria só vinha através do conhecimento. Eles eram como uma sociedade secreta, onde os iniciados passavam os seus conhecimentos para os outros. Mas Judas diz que a fé que foi entregue aos santos não tem segredo. Versículo de número 3, ele vai dizer que a fé, que insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Não tem segredo a fé que Jesus veio a trazer para mim e para você. Ele diz que nós devemos ser propagadores dessa mensagem, dessa fé, dessa palavra de salvação. Esses homens, eles
pregavam a respeito de um conhecimento racional apenas, de uma capacidade intelectiva de tentar alcançar essa sabedoria, né, que segundo eles vinha do próprio Deus, na concepção que eles o tinham. Mas para nós, a Bíblia, quando vai falar de conhecimento, quando Jesus diz que nós devemos prosseguir em conhecê-lo, em guardar os seus mandamentos, em conhecer a sua palavra, conhecer o seu mandamento, Jesus está falando de intimidade. O que Jesus nos ensina acerca do conhecimento é ter intimidade com Ele. A expressão que é usada no Novo Testamento para falar sobre conhecimento, quando Jesus está se referindo a isso, é a mesma palavra que é usada para falar sobre a intimidade de um casal. O conhecimento íntimo que um homem e uma mulher têm com o outro. Nós devemos buscar ter essa intimidade com o Senhor, porque quando nós buscamos ter essa intimidade com o Senhor, batalhando por essa intimidade todos os dias da nossa vida, lutando por essa intimidade a cada novo dia, nós somos guardados pelo Senhor de nos desviarmos do seu querer, da sua palavra e daquilo que Ele tem reservado e guardado para cada uma e para cada um de nós. Esses homens, os gnósticos, eles negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus parecia humano, mas era como um holograma. Sabe lá, lembra do desenho do Gasparzinho? Antigo, né? Não sei se os meninos ainda assistem, ainda passa o Gasparzinho, não? Não passa mais não, mas vocês chegaram a ver. Já viu o Gasparzinho? Né? O Gasparzinho é como se fosse um holograma, né? O fantasminha camarada lá, era um holograma. É uma aparência de alguém, né? De uma figura verdadeira, mas que é só uma imagem, que não se consegue tocar, que não se consegue ter contato. Mas veja o que João, que também era contemporâneo de Judas, e no tempo de João os gnósticos ainda estavam ali, né, lutando para desvirtuar a fé em Jesus. Olha só o que João diz na primeira carta dele, no primeiro versículo. Ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. João aqui está defendendo e dizendo que Jesus realmente encarnou. Jesus se fez homem, se fez como um de nós, como a palavra de Deus nos ensina. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, e como homem foi encontrado como servo. Ele não veio como um ser especial, apesar de ser o mestre, de ser o criador de todas as coisas, mas ele veio como um humilde servo de Deus, aquele que estava a serviço dos outros, aquele que veio para nos servir com a sua vida, entregando-a na cruz, fazendo-se pecado em nosso lugar, assumindo sobre ele o pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. E os gnósticos diziam que Jesus, ele parecia humano, era apenas um espírito. E eles diziam isso porque na cabeça deles o corpo é mau, é uma prisão. E só o espírito que é algo que importa, que interessa. Por isso eles não se preocupavam com o corpo deles e viviam de qualquer maneira. Deus não poderia habitar num corpo, segundo eles, e isso destruía completamente a teologia da cruz. Se a matéria é má,
Deus não poderia ter criado um mundo material. Apenas um Deus inferior faria isso. Se a matéria é má, eles não se preocupavam com o corpo. Logo, o que se faz com o corpo não afeta a alma. Por isso não se preocupavam em cuidar do corpo, se entregavam a todo tipo de moralidade sexual. Outros iam para o outro extremo, né? Se a matéria é má, sexo, casamento e comida devem ser evitados. Sobre isso, Paulo vai instruir Tiago, lá na primeira carta a Timóteo, Paulo vai instruir a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos de 3 a 5, Paulo vai falar assim para Timóteo: proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso o corpo é bom, e ele é hoje o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, é o lugar onde o Senhor habita em nossas vidas, é dentro dos nossos corações. O Senhor não habita em templo feito por homens, mas habita no templo que é a nossa casa, o nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, evitando aquelas coisas que nós sabemos que fazem mal, que vão destruir o nosso corpo, que vão fazer com que o Senhor, que é santo e habita em nós, ele precisa morar no melhor lugar. Tem gente como eu, que até um tempo atrás achava que o templo deveria ser uma catedral, que eu comia pra caramba para que o meu corpo expandisse e Deus pudesse morar, ocupar mais espaço nesse corpo. Mas graças a Deus eu entendi que isso não é bom, porque eu estava fazendo mal para mim, prejudicando a minha saúde. Mas hoje nós entendemos, brincadeiras à parte, que o lugar que o Senhor escolheu habitar é na minha vida, é na sua vida. E nós devemos cuidar dessa vida que o Senhor nos deu, tomando essa vida como preciosa. Então, irmãos, ainda hoje nós devemos ter cuidado com aqueles que são enganadores, que agem sorrateiramente, pessoas que têm aparência de espiritual, mas que negam a sua eficácia, pessoas que se colocam acima da palavra de Deus, pessoas que querem que a luz, que ao invés toda a glória, todo o louvor seja apontado, canalizado para o Senhor, mas pessoas que querem que o louvor e a glória venham para si. O foco é o líder. Pessoas que valorizam mais os dogmas, a doutrina, a tradição e os costumes particulares de cada congregação, de cada comunidade, valorizam isso tudo muito mais do que os ensinos e a palavra do Senhor. E essa palavra que precisa sempre ser interpretada à luz daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso que é muito importante que nós leiamos sempre a palavra de Deus, leiamos sempre os evangelhos, interpretando toda a palavra de Deus à luz daquilo que Jesus nos ensinou, tendo atenção àquilo que ele falou, ensinou, as pessoas com quem ele andou, os lugares que ele frequentou. Porque tem muita gente pregando outro evangelho diferente daquele que o Senhor nos ensinou. Precisamos estar atentos, precisamos ler o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre a história de Jesus,
fala sobre o ministério de Jesus aqui na terra, fala sobre a maneira como ele interpretou o Antigo Testamento, fala as escolhas que ele fez, os lugares, as casas que ele frequentou, as pessoas com quem ele se relacionou, a vida que ele viveu, a humildade, a simplicidade do Senhor, que sendo Deus, né, quando um discípulo pede a ele: Senhor, mostra-me aonde o Senhor mora, né, ele diz assim: ó, o Senhor não tem, né, aonde reclinar a cabeça, não tem uma casa, não tem uma cama confortável. Aquele que veio para revelar o amor do Pai para mim, por mim e por você e para cada uma e para cada um de nós. Então, o autor, ele vai nos exortar, vai exortar os seus leitores que pudessem ter o cuidado para não perder a fé, abandonar a santidade que levava à imoralidade e à perdição. Percebem o caminho? Como que é ladeira abaixo, perde-se a fé, perdendo-se a fé, perde-se a santidade, perdendo-se a santidade, caminhamos para a imoralidade, para a perdição. Não só para a imoralidade sexual, mas para a imoralidade, né, nas nossas relações uns com os outros, na falta de respeito, na falta de amor, sem querermos olhar para o outro como alguém que é importante, alguém que revela a glória de Deus para nós, nos fazendo lembrar que nós também somos pecadores, falhos, que nós erramos, e quando nós olhamos para o outro, nós olhamos lembrando disso, e com isso nós conseguimos ter mais empatia e não julgar tanto o outro, porque talvez a gente não cometa os mesmos erros, mas nós sabemos aonde o nosso calo aperta, nós sabemos que nós não somos perfeitos, somos santos, separados pelo Senhor, temos o Espírito Santo, e glória a Deus por isso, porque quando nós somos salvos, quando nós somos justificados e regenerados pelo Senhor, recebemos o Espírito Santo que nos conduz aí no caminho da santificação, que vai até o final da nossa vida. Mas enquanto estamos fazendo esse percurso, nós ainda estamos sujeitos ao erro, ao pecado, à falha. A palavra vai dizer que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. A única coisa que nós temos de diferente daqueles que ainda não tiveram esse despertar espiritual, daqueles que ainda não conheceram a Jesus, é que nós não sentimos mais prazer em viver a vida de pecado. Aquele homem, aquela mulher que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, quando peca, quando faz alguma coisa que, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, tira a santidade do Senhor, a gente sente um incômodo no coração, nos sentimos incomodados e somos levados ao arrependimento. Ainda que a gente não consiga se consertar de uma vez só, a gente vai errar de novo, talvez a gente erre até no mesmo erro, mas a gente vai se sentir incomodado até o dia que a gente vai conseguir com o Senhor trabalhar isso. E vão surgir outros problemas, outras dificuldades, e a gente vai continuar sendo incomodado, e a gente vai continuar buscando em Deus confessar os nossos pecados, não somente a Ele, mas se a coisa estiver muito difícil, precisamos confessar uns aos outros, para que nós possamos nos responsabilizar e ter o apoio do irmão, da irmã, para que possa orar conosco, para que possa nos ajudar em oração, para que a gente consiga superar aquilo que está sendo difícil para nós. Mas não é para a gente chegar aqui no meio da comunidade, na hora do nosso momento de oração, e falar assim: vamos orar pela irmã, pelo irmão tal, porque ele ou ela está passando por esse... Não, não é para isso.
é para que a gente possa assumir o compromisso com aquele que confiou a sua intimidade a nós, de orarmos em favor dele, em favor dela, para que possamos ajudá-lo, ajudá-la a superar as suas dificuldades. Então, Judas, ele vai falar, né, sobre essa perda da fé, o abandono da santidade, que leva à imoralidade e à perdição. Ele vai falar isso, citando textos conhecidos da palavra de Deus e outros escritos, que eram de conhecimento daquele povo. Eles conheciam a palavra do Senhor, conheciam a história do povo, e o resultado da desobediência e do afastamento de Deus. Ele ainda fala, né, sobre anjos que se contaminaram pela arrogância, o egoísmo, né, conforme diz lá em Mateus 25:41, que diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Judas, ele deve ter ouvido isso de Jesus e deve ter tido conhecimento também dos ensinos de Pedro sobre essa questão. No versículo de número 8, Judas vai chamar esses homens de sonhadores. Sonhadores porque dormiam para as coisas de Deus. Em sua cegueira e ilusão, tomavam o real pelo irreal e o irreal pelo real, além de estarem dormindo para o julgamento de Deus. Estavam distraídos, dormindo pelo caráter temporário e ilusivo dos prazeres e dos desejos humanos. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, nós adormecemos, nos distraímos, passamos a ficar elucubrando, pensando em coisas que tiram o nosso foco da nossa relação com o Senhor. Devemos pensar as coisas, o mundo, a nossa realidade, à luz daquilo que o Senhor nos ensina. Não devemos só parar de sonhar, não devemos parar de planejar, não devemos parar de buscar viver bons momentos, momentos de alegria, de prazer, de contemplação, mas tudo isso deve ser feito à luz da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer da palavra do Senhor, porque quando nós esquecemos da palavra, quando nos esquecemos da fé no Senhor, nós começamos a nos afastar do Senhor e começamos a valorizar coisas que não devem ser valorizadas, porque a nossa velha natureza, ela ainda continua em nós, irmãos e irmãs. O mundo é mau, vivemos um mundo que é dominado pelo mal e pelo pecado. A nossa natureza humana, que a Bíblia vai falar, chamar de carne, e muitas vezes quando a Bíblia está falando de carne, nós pensamos exclusivamente na matéria na qual nós somos feitos, pensamos nos desejos sexuais, é muito associado a isso, é muito associado à imoralidade sexual quando um crente fala sobre as obras da carne. Mas se você for ler as obras da carne, você vai ver lá que tem um monte de coisa que não só as questões ligadas à sexualidade. A carne, a Bíblia, quando fala da carne, está se referindo à nossa velha natureza humana, a natureza caída que eu e você temos, que ainda tem, digamos assim, entre aspas, o vírus do pecado. E que se nós, quando a gente toma uma vacina, na época aí das vacinas, por exemplo, da gripe, a gente toma a vacina da gripe, mas a vacina da gripe, ela não nos imuniza completamente. Ela nos imuniza do quê? Dos efeitos mais graves que uma gripe, essas gripes diferentes que agora existem aí, podem causar em mim e causar em você.
mas a gente não vai estar imunizado, a gente não vai estar completamente livre de pegar uma gripe, um resfriado, só que a gente está protegido das graves consequências. Nós estamos protegidos pelo Espírito Santo da perdição eterna. E só quando a nossa vida aqui na terra acabar, só quando chegar ao fim o processo de santificação que se dá quando nós morremos, é que nós, vamos para o Senhor e na glória viveremos imunes à dor, à tristeza, ao pecado, à corrupção do corpo, da alma e da mente, da vida, do coração. Mas a glorificação ela só vai acontecer quando o Senhor voltar para nos chamar, para nos levar para Ele. Então, Judas está dizendo que esses homens que estão aí seduzidos, dormindo pelas coisas desse mundo, dominados pelo caráter passageiro delas, esses homens terão um fim doloroso, Verso 11. Ai deles. Ai. A gente diz ai é uma interjeição de quê? De dor, É quando a gente, hoje pela manhã, eu fui colocar lá um pote no armário e meti o dedo lá no parafuso e cortou o meu dedo. Dói. Falei ai, porque dói. E Judas está dizendo que esses vão sentir dor, vão sofrer, porque estão distantes dos sonhos, dos projetos e dos planos do Senhor para a vida deles. Os versos seguintes, Judas vai falar sobre o perigo que essas pessoas representavam dentro da igreja, da comunidade. Nos nossos dias a gente pode pensar não apenas pessoas que possam entrar, estar no nosso meio, mas o perigo hoje, por exemplo, que são as redes sociais. Nas redes sociais a gente encontra pastor, igreja e palavra que vai atender aí o gosto do freguês, Tem de tudo que é tipo, tem palavra de tudo que é tipo, mas muitos desses que estão aí, que tem milhões, milhares e milhões de seguidores e seguidoras, estão muito distantes do ensino da palavra de Deus, estão muito distantes daquilo que Jesus ensinou para cada uma e para cada um de nós. Judas vai comparar essas pessoas com rochas submersas, que poderiam afundar as embarcações, poderiam não ser vistas, eram como sombras no mar, e essas rochas podiam levar o barco ao fundo. Isso, traz para nós a ideia de que, se nós não estivermos atentos, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, pode ir à deriva, podemos naufragar nessa caminhada. Então, eram pastores também preocupados apenas consigo mesmo, ensino vazio, sem serventia, ali falando, sobre nuvens sem águas, árvores sem fruto. Surgiam como estrelas cadentes, muito brilhantes, mas logo, desapareciam e amargavam as mais densas trevas. Esses hoje que brilham aí como estrelas nesse cenário, mas que estão distantes da palavra do Senhor, logo vão desaparecer. Mas aqueles que esperam e confiam no Senhor permanecem para sempre. Amém? Amém? O verso 16 vai dizer ainda: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. A partir do verso 17 até o verso 19, o autor então vai fazer esse chamado à perseverança, esse chamado
a intimidade diária com o Senhor, esse chamado para que nós possamos lutar, nos preparar bem como os atletas, não apenas para quando o dia mau chegar, a dificuldade chegar no nosso dia a dia, porque as dificuldades, o dia mau, eles chegam sem a gente esperar. Pode estar tudo muito bem, de repente o tempo vira, né? Surge uma guerra, muda o governo, né? Perdemos um emprego, o relacionamento acaba, a morte chega, a luta vai chegar em algum momento, meus irmãos e minhas irmãs. Mas a gente precisa estar preparado, em intimidade com o Senhor, para que quando o dia mau chegar, a gente possa estar sendo amparado e sustentado pelo Senhor. Então, o autor vai iniciar esse chamado à perseverança, trazendo à memória dos seus ouvintes a apostasia que os discípulos de Jesus já haviam falado, né, que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos. Mas olha só como que isso é interessante. Há 2000 anos atrás isso já foi falado. E nos dias de hoje a gente ainda fala. Então tem 2000 anos que essa preocupação, ela vem acompanhando a evolução da igreja. Desde os dias de Jesus, dos dias de Judas, até os nossos dias, essa preocupação com a apostasia, ela vem caminhando junto com a igreja. Ela continua atual ainda nos nossos dias. Pessoas que zombam da igreja, colocam na boca do Senhor palavras que Ele não disse, distorcem os seus ensinos, maculam a sua noiva, né, a igreja que Ele comprou com o seu sangue. No verso 20, Ele mostra o caminho que a igreja deve seguir para se manter fiel ao Senhor, que é o caminho da mútua edificação, ou seja, a ideia de construir sobre a santíssima fé que nós já possuímos, construir em cima daquilo que é a herança dos apóstolos, aquilo que foi ensinado por Jesus e que os discípulos de Jesus e os apóstolos continuaram ensinando, que está aí na palavra de Deus. É sobre essa palavra, sobre esses ensinamentos, que nós devemos edificar a nossa fé, devemos edificar uns aos outros em cima dessa fé. Devemos seguir orando no Espírito Santo, ou seja, orar sob a direção, debaixo da direção do Espírito Santo. A fé que receberam tem como alicerce a edificação e a oração no Espírito Santo. Isso somente é possível se nos mantivermos no amor do Senhor, aguardando confiadamente pela sua misericórdia, que nos levará para a vida eterna. Precisamos lutar diariamente, seguir e levar a sério a palavra de Judas, o irmão do Senhor, que insistia como um atleta que diariamente lutava para conseguir ter uma boa performance no dia da competição. Nós precisamos diariamente insistir para manter a nossa fé, mantendo a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor, buscando a edificação na palavra e na oração que é conduzida pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Então, isso só é possível se mantivermos no amor do Senhor, confiando na sua misericórdia. Além disso, devemos exercitar compaixão sobre aqueles que duvidam. Não é para a gente também desprezar completamente esses enganadores, esses zombadores, esses que estão aí, né, ainda dominados
pelo pecado, ainda não tiveram uma experiência profunda com o Senhor, mas nós precisamos exercitar compaixão sobre a vida deles, salvar os outros, salvar a outros, arrebatando-os do fogo. A ideia aqui é pegar a força mesmo, sabe, aquelas pessoas que a gente tem que insistir e que Deus coloca no nosso coração, que a gente tem que estar próximo, tem que estar perto, tem que trazer para junto e tem que insistir para não deixar se perder completamente. É essa a ideia que Judas está passando para nós, mas essa é uma operação arriscada, porque a gente vai estar lutando, diariamente com aqueles que estão ainda dominados pelo pecado. Mas com a graça de Deus é possível a gente andar e não se contaminar, não deixar que as nossas vestes santas, que nos foram dadas pelo Senhor, se contaminem. Tem um rap antigo, deve ter mais ou menos aí uns 15 ou 20 anos, que chama A Graça da Garça, a arte de andar em meio à lama sem contaminar as vestes. Vocês já viram uma garça? Uma ave branca, branquinha, pelagem, as penas brancas pra caramba, mas que vivem no mangue, vivem no meio da vala, no esgoto, e elas conseguem andar ali sem sujar as suas penas. Interessante, né? E é isso, a ideia que me veio quando eu li esse texto. Eu lembrei dessa música que é antiga, que fala sobre isso, a arte de andar em meio, à lama, à perdição, levando o amor de Deus, falando sobre o amor de Deus para as pessoas, mas sem deixarmos nos contaminar e contagiar por aquilo que tem destruído a vida dessas pessoas. E isso só é possível se nós fizermos isso com temor ao Senhor e mantendo a nossa santidade. Para enfrentar esses desafios, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que a gente possa estar em dia com a nossa comunhão com o Senhor. Porque se nós não estivermos mantendo a nossa comunhão com o Senhor, nós somos falhos, somos pecadores e podemos cair. Não estamos livres da queda. Quantos foram os homens e as mulheres de Deus que ao longo da história da igreja caíram? E nós precisamos estar atentos, não podemos nos ensoberbecer, não podemos nos envaidecer, não podemos achar que nós somos melhores do que os outros. Precisamos estar buscando continuamente a glória e a presença do Senhor. E Judas, ele vai terminar essa carta com um momento de louvor e de adoração a Deus, dizendo: aquele que é poderoso para impedi-los de cair, porque é o Senhor quem nos livra da queda, para nos apresentar diante da sua glória, sem mácula, sem mancha, sem pecado e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador. Somente a Ele sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, tudo isso mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, que é desde a eternidade, antes de todos os tempos, mas que hoje vive no nosso meio agora e reina para todo o sempre. Amém. 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 Nós vamos celebrar hoje a memória a esse Deus maravilhoso, encarnado, que é Jesus, o nosso Senhor. Vamos agora celebrar a ceia do Senhor, que é esse momento de renovarmos com o Senhor a nossa aliança, de assumirmos com Ele o compromisso novo e de novo, de mantermos-nos unidos a Ele, de buscarmos diariamente e com intensidade
essa comunhão, essa intimidade com Ele, porque somente Ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Já estamos livres do mal, da eternidade, né? Da morte eterna. Fomos chamados pelo Senhor para viver a vida eterna e começar a experimentá-la aqui, uma nova maneira de viver, uma nova vida, mas que vai se estender por toda a eternidade. Nós vamos agora então cantar ao Senhor. Enquanto cantarmos, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até a frente para pegar os elementos da ceia. Olha ao Senhor, coloque diante dele a sua vida, glorifique ao nome dele por essa manhã, pela palavra dele que foi trazida aos nossos corações. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez essa palavra ela possa ter tocado e alcançado a sua vida de alguma forma. Então, busca ao Senhor, assuma com Ele esse novo compromisso de buscá-lo, de buscar ter essa intimidade, essa comunhão com Ele diária, esse preparo diário, né, de buscar a sua presença.